Said only you can take me back in time, only you can take me back. And I cried sharp in a road that might just take me home. Today the rains become my sweet companion. Today the rains become my closest friend. And the common question is where you come from. The common mistake is to soon be gone. She said I've never seen you. Esse álbum, Mirrors, né? Ele é um álbum que começou, na verdade, como um projeto de faculdade, um projeto de mestrado. E eu escrevi esse álbum inteiro como se ele fosse uma trilha sonora de uma viagem que eu fiz, né, até a Escócia. Então, basicamente, todas as músicas elas têm nome de lugares, né? Começa em São Paulo, né? Passa pelo litoral de São Paulo e vai até a Escócia, passando por Glasgow e pelas ilhas, né? Então, a ideia era basicamente tentar retratar musicalmente os lugares, né? Então, foi quase como se uma trilha sonora dessa viagem, foi o que eu tentei compor, né? Então, como eu cresci e morei na Penha até o ano passado, estava pensando como comunicar essa brasilidade, assim, né? Essa coisa tão comum na nossa cultura, né? Sem cair num clichê, né? Isso era uma preocupação que eu tinha. E aí eu fui atrás de memórias que eu tinha, né? De conversar com meus familiares. E veio a ideia de fazer a música como se fosse uma marchinha de carnaval, né? Que as marchinhas lá do bairro da Penha, da região da Vila Esperança, eram muito famosas antigamente, né? Então eu tentei fazer uma marchinha de carnaval. Foi a minha primeira música lançada oficialmente, né, em português. Então foi bem interessante. E a capa do disco, do single, do tema da Penha, ela é a foto do meu avô com os irmãos, na verdade. Então é uma foto super antiga que eu encontrei nas coisas da minha avó. Falei, nossa, isso daria uma ótima capa do single e acabei usando. Então, essa é a história do tema da Penha. Eu escrevo só pra lembrar. Então, eu acho que criativamente, assim, foi um desafio, de certa forma, né? Porque quando eu compus, a ideia era compor para violão e cordas, né? E a letra também foi um pouco um desafio, né? Compor. Eu estava muito preocupado em não cair num clichê, como eu não tinha muito hábito de escrever em português, né? Então, a letra foi um desafio, mas o arranjo acho que foi bastante, né? E a parte da percussão que aparece na música, que é tão presente que ela muda a música, né? Ela demorou para ser colocada, na verdade. Eu fiquei muito tempo relutante em colocar percussão na música, porque eu achava que o violão já era muito percussivo. Então, eu acho que o tema da Penha, para mim, ela representa realmente um marco, assim, na minha carreira, né? Porque me mostrou outras possibilidades criativas, né? Então, além das coisas que eu sempre fiz, do rock, do folk, me mostrou essa possibilidade de comunicar outras coisas de outra forma, né? Então, acho que o tema da Penha, para mim, é muito importante por isso. Eu estou muito satisfeito. E eu acho que a recepção foi boa também, né? Eu acho que as pessoas têm ouvido, têm gostado. E o pessoal da Penha, meus amigos da Penha também estão gostando bastante, então isso é muito importante. Eu subo só pra descer. Meu pai ouvia muito rock, né? Então eu cresci numa casa que estava sempre tocando rock, tinha sempre Beatles, né? Muitas bandas do Reino Unido, né? O meu pai também ouvia muito Doors, Bob Dylan, esse tipo de coisa. Então eu cresci ouvindo isso. Então no meu colegial eu montei uma banda de rock. Eu toquei em algumas bandas de rock, né, com amigos meus, né, e a gente fez shows em São Paulo, né, e depois durante minha adolescência mesmo, eu comecei a me interessar mais por folk, né, pela aquela coisa do cantor e compositor, né, aquela pessoa que sozinho pegava o violão, como o Bob Dylan fazia, por exemplo, e comunicava coisas tão interessantes, né, com voz, violão e palavras muito bem escolhidas, né. Passei a ouvir muito folk, e tanto que o meu primeiro álbum, We Were Young and It Was Morning, ele é um álbum que eu defino meio que como folk rock, né? Então, ele tem bastante influência do folk, mas também tem bastante do rock. A gente montou no álbum tem uma banda, era um baterista, baixo, eu toco os violões, tinha guitarra também. Então, foi dessa forma, né? Do rock tradicional, do rock, muita influência do rock inglês,
pro folk. E aí a minha esposa, a Ana Luísa, ela ouve muita bossa nova, né? Ela ouve muito Tom Jobim, Vinícius, e ela me trouxe esse lado, né? Que eu sempre ouvi meio que sem prestar muita atenção para esse tipo de música, né? Então foi tudo, ela me trouxe esse lado muito interessante da nossa cultura, né? Que é tão presente, né? Em todo lugar, né? Músicas do Tom Jobim estão em todo lugar, né? Propaganda de Havaianas, novela, em todo lugar. E só que eu comecei a ouvir com mais atenção. Então isso tem influenciado minhas composições mais recentemente, entendeu? E Tema da Penha até tem um pouco disso. Deixa eu andar. Ir para uma carreira solo, né? Foi uma coisa muito natural, eu acho, porque chegou um momento em que aquilo que eu queria comunicar musicalmente eu não conseguia fazer. E também a vida, né, ela trouxe alguns desafios, algumas dificuldades, e músicos com quem eu tocava, eles não estavam mais morando em São Paulo, eles se mudaram, então, de repente, eu vi que era possível comunicar muito com poucos instrumentos, e eu resolvi tentar fazer isso, né? Mas, ao mesmo tempo, era a minha carreira solo, mas eu sempre tive alguns amigos próximos sempre me ajudando, né? Tanto na parte da produção, quanto colocando arranjo, né? De bateria, de baixo, né? Então, foi uma carreira solo, porque eu compunha e arranjava a maior parte, né? Eu ainda faço isso, né? Componho e arranjo a maior parte, mas tem sempre uma participação grande de outras pessoas, né? Então, eu fico até meio assim de falar. É solo porque tem o meu nome e a maior parte da composição é minha, mas tem sempre gente trabalhando junto comigo, alguns amigos, e isso é muito importante, né? Eles dão... não dá para você fazer tudo sozinho, no final das contas, né? Então, isso foi uma coisa que eu fui aprendendo também, né? Da importância de escolher bem as parcerias, né? E aí eu comecei a me jogar, né? Eu, conforme fui lançando meus EPs, eu fui procurando lugares para tocar, tive a sorte de tocar fora do Brasil algumas vezes, fiz uma turnê recentemente com a minha esposa, né? Escrevi para ela algumas músicas no álbum dela, né? Todos... um álbum de bossa nova, e a gente também conseguiu tocar em alguns lugares, viajar um pouquinho, então tem sido bem gratificante, assim. In a little town, lost in the mountains. Said only you can take me back in time. Only you can take me back. In a craft shop, in a road that might just take me home. Today the rains become my sweet companion. Today the rains become my closest friend. And the common question is where do you come from? The common mistake is to soon be gone. She said I've never seen you. Agora eu não moro no Brasil, mas ser um músico brasileiro é uma grande dificuldade, né? Infelizmente no Brasil a gente não tem muito apoio, nem muitos lugares para tocar, né? E agora em tempo de pandemia ainda é mais complicado ainda, né? Aqui no Canadá a gente tem uma boa recepção com relação à música brasileira, mas também período de pandemia é complicado, né? Mas as coisas vão bem. Eu estou bem animado com esse lançamento, e esse ano vai ser um ano apesar de não poder me apresentar ao vivo, embora talvez eu consiga aqui no Canadá esse ano ainda, mas de poucos shows, né? Mas vai ser um ano de muita coisa acontecendo, então isso me deixa bem animado. They shine so bright, all that you've created. O primeiro EP, o Lines We Wrote in Spring, ele foi realmente um EP 99% solo, né? Porque eu realmente gravei tudo, menos a bateria, né? E eu produzi, mixei, masterizei, né? Então esse foi o primeiro que eu lancei. Eu tirei a foto que é a capa do EP, né? A partir do segundo, eu comecei a trabalhar com o Bruno Zibord, que é um grande amigo meu e produtor. Então lancei o Northern Lights or Summer Skies, depois eu lancei o Big City Lights,
E a ideia era realmente lançar 3 EPs para poder ganhar experiência, para poder apresentar minhas músicas para o público, para depois lançar um álbum, né? Então, foi bem interessante. O Big City Lights a gente tocou em vários lugares, né? Em São Paulo e região, né? E com o lançamento do álbum, na verdade, aí eu consegui teve uma boa recepção, né? Da mídia fora do Brasil, né? O Big City Lights teve uma boa recepção aqui dentro, né? O pessoal da mídia que foca na música independente, no folk, no indie, teve uma recepção bem legal. E aí com o álbum, foi um pouquinho mais para frente, eu consegui levar para mais pessoas assim a música, né? Então foi tudo. A ideia foi realmente dar um pequeno passo de cada vez, né? Os EPs eles estão disponíveis para compra e para ouvir no erictaylor.bandcamp.com. Então, se alguém estiver interessado, é só entrar lá que dá para ouvir. Conforme eu lancei o We Were Young and It Was Morning, que foi o álbum que tem algumas músicas que inclusive estão no EP com uma nova roupagem, né? Algumas músicas inéditas. Esse álbum foi gravado lá no Texas, num período em que a nossa moeda estava forte, então foi muito interessante isso, né? Porque quem sugeriu de gravar o álbum no Texas foi o baterista, e quando ele falou, a gente achou que era uma loucura, né? Mas na época o real forte era mais barato gravar lá do que no Brasil, então a gente gravou lá. Esse álbum teve uma boa recepção fora do Brasil, na Inglaterra e nos Estados Unidos, né? Algumas críticas muito positivas, né? E por volta desse período, a gente foi, eu acho que na verdade, eu já estou me confundindo já com as datas aqui, mas a gente foi para a Dinamarca e para a Áustria, um pouquinho antes do lançamento do álbum, se eu não me engano, foi na época da divulgação do Big City Lights, do EP, né? E foi muito interessante, porque a gente, minha esposa, Ana Luísa, ela ia estudar na Áustria, né? Durante um tempo, então a gente decidiu ver se conseguia excursionar por lá, né? E a gente conseguiu tocar lá em Viena, tocou na Dinamarca também, né? Então foi muito interessante, porque foi uma coisa um pouco assim inusitada, mas foi super legal. E foi nossa primeira experiência tocando fora do Brasil, né? E principalmente na Dinamarca, a experiência foi muito boa, né? Na Dinamarca a gente tocou num café e era uma coisa maravilhosa, porque quando a gente começou a tocar, ficou um silêncio enorme, né? E as pessoas ouvindo com muito respeito, com muita atenção, sabe, muito atentas. Foi super legal, assim, foi uma recepção muito boa e deixou a gente com vontade de fazer isso mais vezes, né? Então foi essa viagem para a Áustria e para Dinamarca, acho que foram principalmente importantes por permitir que a gente tivesse essa vivência e conhecesse e visse que é plenamente possível, né, a gente levar nossa música para outros países e o carinho que as pessoas têm por a música brasileira, né, fora do Brasil, é uma coisa que às vezes a gente não tem essa noção quando a gente está no Brasil. So won't you dance with me tonight? Então, tiveram alguns momentos muito agradáveis, assim, que marcaram um pouco. Eu acho que esse show na Dinamarca foi num lugar pequeno, mas eu acho que foi um marco muito grande por causa disso que eu falei, né? Da gente ter essa nossa primeira experiência tocando para o público estrangeiro, né? Recentemente a gente fez, recentemente não tão recentemente assim, faz uns 1 ano ou 2, a gente tocou lá em Portugal, né? Já eu tenho um projeto com minha esposa que chama Ana e Eric, a gente tocou lá e foi muito interessante. A gente tocou num teatro em Campo Maior lá no Alentejo, que foi uma coisa linda. Então acho que tiveram alguns shows, né? Aqui no Canadá tiveram alguns shows também muito importantes, assim. E talvez o mais interessante que eu tive recentemente foi um show que a gente fez num espaço que tem aqui, que foi nossa segunda apresentação aqui no Canadá, e foi muito legal, porque como as pessoas começaram a se falaram que tinha músicos brasileiros, pessoal que ia apresentar música diferente, assim, e lotou o lugar, assim, o segundo show estava lotado. E foi uma surpresa muito, muito boa, assim, a gente ficou muito feliz. Então, talvez recentemente foi esse, assim, um lugar chamado The Battery Café, aqui em St. John's. Mas tiveram alguns que marcaram.
face was half darkness and half light. She whispered, it was a craft shop in a little town, lost in the mountains. Said only you can take me back in time, only you can take me back. In a craft shop, in a road that might just take me home. Today the rains become my sweet companion. Today the rains become my closest friend. And the common question is where do you come from? The common mistake is to soon be gone. She said I've never seen you. E, como eu falei de perto, o carinho que as pessoas têm pela música brasileira é uma coisa muito legal. Eu acho que é uma coisa que, como eu falei, a gente precisava ter um pouco mais de consciência disso no Brasil. A gente não tem, né? E eu conheci alguns músicos aqui que chegavam para mim e falavam, você conhece tal música do Milton Nascimento, tal música do Tom Jobim? Eu falava, cara, essa música eu não conheço, assim, né? Então eu conheci pessoas que são realmente grandes fãs de música brasileira, né? E aqui, assim como o show que a gente fez na Dinamarca, é muito interessante que as pessoas têm uma cultura de apreciar música nova, música que eles não conhecem, né? A apresentações de música autorais, né? Que eu acho que é uma diferença grande no Brasil, né? No Brasil a gente tem a cultura do cover muito forte, né? Difícil você encontrar muitos lugares para apresentar música autoral onde as pessoas estão realmente prestando atenção, e aqui tem bastante, então isso é muito interessante. E agora, durante a quarentena, o que eu achei interessante é que acabou nem tanto me beneficiando, porque eu sou estrangeiro aqui, mas o apoio que o governo do Canadá está dando para os artistas é muito interessante. Então, para o povo em geral, né? Eu acho que o povo aqui está muito tranquilo e tem passado essa pandemia com muita tranquilidade, porque o governo tem uma postura, né, unificada junto com as províncias, tem uma postura clara, né, não fica se contradizendo e garante o bem-estar da população, né? Então, tudo isso tem passado com muita tranquilidade, né? Imagino aqui que na minha província deve voltar em breve, já está tendo alguns shows aqui já, porque nós estamos há 35 dias sem nenhum caso, né? Eu moro em Newfoundland, então aqui já está voltando, né? Então eu imagino que talvez a gente consiga se apresentar mais algumas vezes, mas durante a pandemia, eu acho que o esquema é realmente você focar em compor, trabalhar em arranjos, né? Então eu acho que criativamente é um período muito bom. E eu pessoalmente gosto muito de ficar em casa, né? Então eu não tenho não tive grandes crises com relação a isso. E também aqui tem muito espaço, né? No final das contas, como é uma cidade pequena, tem bastante oportunidade para você andar, fazer trilha e tudo mais. Então, com relação a isso, é bem tranquilo. Mas está sendo uma experiência interessante. O meu maior estresse, na verdade, é ver o que acontece com meus parentes e amigos no Brasil, né? A gente acompanha de longe e fica preocupado, né? Eu acho que a música, ela é a melhor forma com a qual eu consigo me comunicar, talvez, com as pessoas, né? E expressar, às vezes, algo que só as palavras não conseguem dizer, né? Eu acho que a música, a melodia, por exemplo, ela acrescenta um significado naquilo que as palavras dizem, né? A música, ela permite também uma interpretação, dependendo das músicas, uma interpretação um pouquinho mais ampla, né? Então, eu gosto muito disso, né? De você poder ouvir certas músicas. Isso acontece com as artes em geral, né? Mas você ouve algumas músicas e você fala, nossa, isso me mostrou alguma coisa sobre o mundo ou sobre mim que eu nunca tinha percebido, né? Ou que eu não sabia que existia, né? Então, eu acho que a música, como uma forma de comunicar sentimentos e ideias, é uma coisa maravilhosa. E eu acho que é assim que eu penso o meu trabalho, né? Realmente tentar sempre comunicar aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, de uma forma mais única, né? Mais única no sentido de mais pessoal, né? Eu acho que um grande desafio como artista é você conseguir expressar a si mesmo
né? Porque a gente tem tantos exemplos de como dizer as coisas, né? Como falar de amor, por exemplo. Você tem tantos exemplos que é muito difícil, às vezes, você encontrar suas próprias palavras para falar sobre isso, né? Então, a música, ela é um desafio, mas ela sem dúvida, uma coisa que colore muito a nossa vida, né? E eu acho que agora, nesse período de quarentena, fica mais claro ainda, né? Enquanto a gente tá tendo contato com as artes, né? Então, acho que para mim a música é isso, né? É realmente uma forma de comunicar e de me comunicar com as pessoas, tanto ouvindo quanto fazendo música, de uma forma mais profunda do que a cotidiana. Eu acho que o principal objetivo que eu tenho é de continuar compondo, continuar me apresentando e fazer isso cada vez melhor, né? O ato de compor, né, esse trabalho criativo, ele não tem fim, né? Eu acho que é uma evolução que não acaba, né? Você sempre pode fazer melhor, você sempre pode se comunicar de outra forma. A gente, conforme o tempo vai passando, a gente muda como ser humano e a gente enxerga coisas que a gente não enxergava, então a gente começa a ter outras coisas para contar, né? Então, eu acho que o maior desafio para mim é realmente continuar continuar fazendo música, compondo e arranjando e fazer isso de forma cada vez melhor. Esse é o meu grande objetivo, né? E sem dúvida, né, querer levar a minha música para um número maior de pessoas possível, né? Porque a gente sabe que tem muita gente que está interessada em música, né? Que gosta muito de música, mas é um grande desafio levar a música às pessoas, né? Então, por isso que esse tipo de entrevista, por exemplo, essa conversa que a gente está tendo é tão importante, né? Porque ajuda a gente a, depois de ter o material pronto, como é que eu levo isso para as pessoas? Como é que eu consigo me comunicar com elas, né? E apresentar de forma que elas possam talvez se interessar, né? Então, acho que o meu grande objetivo é isso, é continuar fazendo música, fazer cada vez melhor e levar para mais pessoas. Mas eu acho que a principal é que é preciso ter clareza, né, do que está se passando. A gente tem que tentar se informar, tentem se informar da melhor forma possível, né? E lembrar que aquilo que é certo, seja se todo mundo estiver fazendo ou se poucas pessoas estiverem fazendo, né? Então, às vezes a gente perde a esperança, às vezes a gente fica um pouco desmotivado porque a gente acha que as coisas não estão indo como a gente gostaria e a gente fica tentado a fazer as coisas de outra forma, mas é importante que a gente tenha clareza do que é certo, clareza da importância da gente se cuidar, né? E cuidar das pessoas que a gente ama, né? Porque quando a gente se cuida numa situação de pandemia como essa, a gente também cuida das pessoas próximas a nós. Então, esse é minha sugestão para vocês. I lost myself inside your eyes. I wish you'd take me back in time. So how does it feel to walk alone? Now you're 1,000 miles from home. I wrote this song to freeze the time and have you always by my